árvores estão os Davis dessa terra. É difícil você se esbarrar com Davi. Quando eu falo de Davi, eu não estou falando de um rei que viveu 3.000 anos atrás, estou falando de uma unção. Porque Deus não se relaciona com coisas mortas, só com coisas vivas. Então, quando a Bíblia fala Moisés, quando a Bíblia fala Pedro, quando a Bíblia fala Paulo, João, quando a Bíblia fala Sansão, a Bíblia não está falando de pessoas que já morreram. Quando a Bíblia fala de Elias, a Bíblia está falando de uma unção. Que a carne morre, mas a unção permanece. Então Elias não é uma pessoa, Elias é uma unção, um ministério. Pode ver. Quando João Batista aparece pregando, as pessoas olham para João Batista e dizem assim: é Elias. Não que Elias tivesse ressuscitado, reencarnado em João, mas alguém está dizendo, é a mesma unção de João Batista. O que é unção? Unção é um poder. Unção é diferente de dom. Por quê, queridos irmãos? Porque dom Deus dá para quem é salvo e também para quem não é salvo. Tem muita gente que não é salva e tem dom. Sabia disso? Quem diz isso é Jesus. Naquele dia muitos vão chegar e dizer assim: em teu nome expulsamos o demônio. Dom. Alguém vai chegar aí no teu nome curando os enfermos. Dom. Jesus vai falar: não vos conheço, apartai-vos de mim, porque vós praticais a iniquidade. Então, dom Deus dá para qualquer tipo de pessoa. Agora, unção não. Unção Deus só dá para quem tem a marca da promessa. Glória a Deus! O que é unção? O que é unção? Unção é um poder que Deus dá para o homem que não existe nele. Que não tem um prateleiro de supermercado, nem prateleira de universidade, que não tem escola de teologia. Unção é um poder que Deus dá para o homem só para 3 coisas. Para fazer ele ter o que ele nunca seria, para fazer ele ter o que ele nunca teria e para fazer ele chegar onde nunca ele chegaria. Aleluia. E Deus decidiu ungir Davi. Olha para mim. Humanamente falando, Davi nunca poderia ser rei de Israel. Mas foi. Se Deus sabia que Davi estava lá, em Belém da Judéia, só Deus sabia. Porque nem o pai de Davi sabia quem era o menino. Ele era desprezado até pelos irmãos. Ele era desprezado pelos irmãos, ele era desprezado pela sociedade, Davi era desprezado pelo pai. Por quê? Porque quando nós somos desprezados, olha para mim, é porque as pessoas que nos desprezam não sabem quem nós somos. Porque se soubessem, não desprezavam. Não é assim? Então olha só que eu vou dizer. Davi está escondido lá no fundo do quintal da casa de Jessé, que ninguém sabe quem é. Porque Jessé, a gente só sabe quem é Jessé por causa de Davi. Porque se não fosse Davi na vida de Jessé, ninguém nunca ia saber quem era Jessé. Está lá no fundo do quintal, tomando conta das malhadas, numa terra longínqua, distante, numa cidade que ninguém sabia quem era, casa do povo de Belém. E lá do outro lado do país, Deus levanta um profeta chamado Samuel. E diz para Samuel assim: Samuel, fazem 40 anos que eu escolhi Saul. Pois fazem 40 anos que eu estou procurando um substituto para ele, não acho. Porque desde o dia que eu escolhi Saul, esse Saul só me dá dor de cabeça. Só tem um detalhe, Samuel. Hoje eu encontrei Davi. Ou melhor, hoje eu encontrei a pessoa que eu estou
procurando há 40 anos para colocar no lugar. Aleluia, Jesus. E aí, Samuel, que é profeta, deve dizer para Deus, então, passa o endereço. Deus diz, anota aí, tribo de Judá. Samuel deve dizer, tribo de Judá? Rapaz, esse lugar é longe, hein? Tem outro lugar melhor para mim, não vai mandar lá para aquele cafundó, lá para aquele fim de mundo. Tribo de Judá, diga para quem está perto de você, só Deus é que sabe onde está aquilo que ele procura. Alguém já perdeu alguma coisa em casa? Alguém já perdeu alguma coisa na rua? No trabalho? Alguém não conseguiu nunca mais encontrar o que perdeu? Pois Deus não. Deus sabe aquilo que ele precisa estar. E nós podemos ter muitas coisas, ou melhor, lá fora as pessoas podem ter muitas coisas que nós não temos aqui dentro. Só que as muitas coisas que as pessoas têm lá fora podem não ser o que Deus precisa. É melhor não ter o que as pessoas têm, mas ter o que Deus precisa. Por quê? Porque Davi não tinha couraça dos irmãos, não tinha o cavalo dos irmãos, não tinha a espada dos irmãos. Mesmo assim, Davi tinha e os irmãos não tinham. E era justamente o que Deus procurava. Aí Deus diz, tribo de Judá, e diz, é longe isso. Deus prosseguiu dizendo, anota mais, cidade para ti, ou Belém. E Samuel deve dizer assim, Belém, mas rapaz, Belém? Eu não sei onde fica isso não. Deus diz, fica lá em Judá. Quando você chegar em Belém, você vai procurar a casa de um homem chamado Jessé. Aí piorou, porque Samuel lá do outro lado do país diz, Jessé, nunca ouvi falar, não sei nem quem é. Deus diz, pois dentro da casa de Jessé, no fundo do quintal, está o que eu estou procurando. Porque a Bíblia diz que Deus conhece onde estão os tesouros dos Alguém entende o que eu estou falando? Pode fechar o olho e levantar a mão para receber? Aleluia. Pois em 30 dias Deus vai te revelar um mistério. Onde existe um tesouro escondido, Ele vai contar para você. E esse tesouro, e essa estratégia que Deus vai te dar, vai mudar a história da sua vida, onde estão os irmãos da sua vida. O que acontece é que Samuel disse, tudo bem, é para mim ir lá, eu vou. Só que quando Samuel, mensageiro, profeta, ouça bem o que eu vou dizer, que não sabia para onde ele tinha que ir, só depois do endereço, quando Samuel abriu a porta, Virgílio, pastor Isaac, que ele botou o pé na rua, Deus disse, mensageiro. Mensageiro, quando é de Deus, nunca sai da sua terra para ir para outra tirar férias. Mensageiro, quando é de Deus, nunca sai do seu lugar para ir para outro para perder tempo. Mensageiro, quando é de Deus, quando Deus traz ele traz uma missão. Aleluia. Glórias a Deus. Nenhum mensageiro chega para perder tempo. Nenhum mensageiro vem à toa. Quando Deus envia um mensageiro, é porque algo grande ele vem trazendo junto. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Deus diz assim, algo, vai lá e pega o chifre e enche de azeite. Aleluia. Porque mensageiro nunca pode vir de mão vazia. Glória a Deus. Aleluia. Toda vez que descer um mensageiro aqui, como acontece agora, pode acreditar, ele nunca vem de mão vazia. Ele sempre traz algo da parte de Deus para entregar. Por que o chifre? Por que azeite? Porque azeite é unção, é a capacidade que o menino não tem. E por que o chifre? Porque quando a Bíblia diz chifre, a Bíblia está falando de força. Força não é poder. Força é força. Todo mundo acha que Sansão era assim, ó, musculoso e grande.
Não é? Não é assim que vê no desenho, no filme, não é assim? Musculosão, grandão, não é assim que você pensou? Só está errado. Porque se ele chegasse musculoso, as pessoas já iam saber que ele era forte. E já iam oferecer para ele resistência. Aleluia. Pois os braços de Sansão eram tão finos quanto ele. Quando ele chegava, as pessoas olhavam e não dava mais a dizer que nada. Aí o homem vinha e levantava os portões da cidade. A pessoa dizia, que é isso? Aleluia. Porque sobre Sansão existia uma unção de força Glória a Deus. sobrenatural e sobrenatural. Aleluia. Então as pessoas olham para mim, para você, não dá nada. Mas na hora que o braço do Senhor estiver conosco, os portões, os ferrolhos, os aguilhões vão ter que quebrar e ceder. Aleluia. Por que Deus diz azeite no chifre? Sabe por quê? Porque o menino Davi é desconhecido, ninguém sabe quem ele é. Aleluia, Jesus. E Deus, sem internet, sem televisão, sem rádio, sem nada para soprar o nome de Davi, precisava fazer algo poderoso para soprar o nome de Davi no país. Glórias a Deus. E Deus sabia que para tornar Davi famoso, em 5 minutos, Davi ia precisar ter uma força bem grande. Aleluia, Jesus. Em 5 Glória a minutos, Deus. ele deixa de ser uma pessoa que ninguém sabe quem é, para o país inteiro saber quem é. Em 5 minutos. Aleluia, Jesus. Como é que Deus ia soprar o nome de Davi? Colocando Golias na vida dele. Aleluia, Jesus. Toda vez que o Golias aparecer na sua vida, senhoras e senhores, acredite, é Deus te dando a oportunidade de soprar o seu nome. Glória a É Deus te dando a oportunidade de glorificar o nome dele na sua vida. Nenhum desafio que aparece na sua vida é para te humilhar. Todo desafio, toda luta, toda prova é uma porta que Deus abre para glorificar o nome dele na sua vida. Nem Golias aparece por acaso, viu? Só quem é tolo acha que aparece. Deus. Davi sabia que Golias ia entrar no circuito. E sabe o que aconteceu? Deus, sabendo que Golias ia entrar no circuito, Deus disse, eu preciso dar uma unção de força para o menino. Para quando ele girar a funda, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. a pedra tem uma força que Glória, nunca glória a teve. Deus. Aleluia, Jesus. E a unção da força estava na mão de Samuel, que ia para a casa de Davi. Aí Samuel desce, atravessa o país, onde ele vai passando, o povo vai batendo continência. Vai batendo, tem medo do outro. Aleluia, Jesus. Talvez você não saiba quem é o Davi. Não sei se eu tenho tempo. Aleluia, Jesus. Não, não, infelizmente. Essa mensagem é linda, mas eu vou terminar. Quando Samuel chega na casa de Davi, Davi nunca tinha sentado na mesa da casa. Sabe qual que era o maior sonho de Davi? Glória a Deus. Todo dia eu explico isso. Sabe qual que era o maior sonho da vida de Davi? Ser um soldado de Israel. Mas não podia ser. Então, quando Samuel chega, ele diz, me apresenta teus filhos. Apresenta o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, não é por quê? Aleluia, Porque o Jesus. homem só vê por fora, Glória a mas Deus. Deus vê o homem por dentro. Tudo para Deus começa de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Passou todos os filhos, ele perguntou, tem mais algum? Aí o pai disse, tem um. Mas esse daí é diferente dos irmãos. Eu sei por que ele disse que é diferente.